Oi, eu sou Dimas Brasileiro Veras, professor do Instituto Federal de Educação da Paraíba, sou historiador e vamos falar um pouco hoje sobre o Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, que foi a primeira experiência de extensão sistemática a nível de universidade aqui no Brasil. O tema do trabalho é Rádio Universidade, uma rádio a serviço da democratização da cultura. Entre 62 e 64, Paulo Freire, patrono da educação brasileira, dirigiu e criou o Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, conhecido também como o SEC. O serviço funcionava em colaboração com o Movimento de Cultura Popular e, dentre suas atividades, se destacam a criação da Revista Estudos Universitários, as atividades que promoveram a pedagogia Paulo Freire e seu método de alfabetização, e a criação da Rádio Universidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a criação da Rádio Universidade. O SEC ele surgiu em 62, no contexto de intensa crise da universidade, mas, por outro lado, dentro de um contexto onde a universidade ocupava um papel muito importante para o norte e o nordeste do Brasil. A Universidade do Recife era um centro de produção, circulação e recepção intelectual e cultural, e tinha um importante papel neste sentido. Nada obstante, os estudantes viviam um contexto de crise, falta de laboratórios, intensos problemas. E o SEC ele vem exatamente para isso, para tentar dar uma nova dinâmica à vida da universidade. Uma nova dinâmica que passava decisivamente pelo diálogo com a sociedade, com as classes populares, com os movimentos sociais. Bem, dentro dessas atividades, dentro das atividades do organograma propostas inicialmente pelo SEC, se encontrava o dito o setor de rádio e televisão. Esse setor de rádio e televisão ele vai desenvolver um projeto de TV e de rádio universitário. A Rádio Universidade ela passa a funcionar de maneira experimental em 62, em setembro de 62, e entra no ar de maneira decisiva no ano seguinte. O professor, escritor e radialista José Laurênio estava à frente desta empreitada. Trazia as experiências que havia vivido na Rádio BBC de Londres, mas também sua experiência de produtor cultural dentre outros movimentos que aconteciam no Recife e da própria universidade. Inicialmente, o setor de TV e documentação deram apoio às ações variadas, como aquelas que promoveriam filmes como Cabra Marcado para Morrer, do então estudante Eduardo Coutinho. Eles começaram a filmar ali nas vésperas do golpe, e aconteceu toda aquela história lá que ele conta no filme. Havia também o setor de cinema e teatro, que deviam promover ações vinculadas a este campo. Na época, o movimento de educação de base da Igreja Católica vinha tentando consolidar sua influência no meio rural, no campo, através de um sistema tecnológico de aulas radiofônicas, aulas de alfabetização e conscientização radiofônicas. O SEC ele vai se apropriar, de certa forma, junto com o MCP, desta tecnologia de radiofonia, de radiodifusão, e vai criar uma proposta de alfabetização através da rádio também. Nunca é demais lembrar que naquela época, enquanto os estudantes, o SEC e outros movimentos estavam sacudindo a cidade do Recife, no campo o movimento do sindicalismo rural também vinha promovendo intensas transformações, tensões, conflitos, reivindicações. E a ideia de trabalhar com rádio vem nesse sentido de entrar nos lugares e ir até onde você não poderia chegar. No caso do MEB, o campo; no caso do SEC, o campo também, mas a periferia do Recife. Em setembro de 1963, a Rádio Universidade ela é inaugurada definitivamente. O José Laurênio está lá como diretor da rádio. Ela deixa aquela fase experimental inicial e passa a funcionar num horário bem específico, de 20 horas às 23 horas.
Seu slogan era uma rádio a serviço da democratização da cultura, né? Era o slogan que o José Laurênio criou. Resenhando um artigo na época, o Sebastião Uchoa Leite, no jornal, um jornal esquerdista da época, Última Hora, né, descreveria o trabalho radiofônico da Rádio Universidade da seguinte forma. Para executá-lo, contou com a colaboração do mais alto nível, né, professor Paulo Rosas, Sebastião Uchoa Leite, Gadiel Perrucci, Márcio Frederico Cortez, Jarbas Maciel, Luiz Costa Lima. Né. Os programas procuravam se orientar-se sempre pelos intuitos educativos, formativos e informativos. Mesmo os programas musicais, como por exemplo, eram precedidos de uma pequena prelação, onde era debatido, né, aquela música, o autor, o gênero, etc. Bem, olhando rapidamente essa programação, a gente pode falar, por exemplo, da campanha de alfabetização, do programa destinado à música popular brasileira, programas focados para a educação, programas focados na música popular, na cultura popular, nas atividades do movimento estudantil, nas atividades da universidade, nas atividades da comunidade que circulavam a universidade. Né? O que é que nós podemos observar, primeiramente, desta programação? Há uma articulação entre o arrojo formal, erudito, e as ditas formas de expressão popular. E isso marcou muito os anos 60. Outro ponto também muito forte está no aspecto, na intencionalidade de fomentar a cidadania e a mobilização sociopolítica através da educação, da cultura e do rádio, né? Através do rádio. Então você observa, o movimento Cultura Popular, ele tem um espaço ali dentro, através do programa chamado Campanha de Alfabetização. O movimento estudantil também, através de um programa do DCE, do Diretório Central dos Estudantes. Você tem o programa Universidade em Foco, você tem o programa Cultura, Ciência e Educação, né? E você tem o programa Música Popular Brasileira. As aulas radiofônicas e os próprios slides utilizados pelo Paulo Freire, naquela época, nos círculos de cultura, né? E aqueles slides que iriam abolir, a ideia era abolir as cartilhas, né? Ela mostra também uma apropriação crítica das novas tecnologias da sociedade industrial. Aqueles movimentos de educação e cultura popular se apropriando das novas tecnologias, mas não no sentido de alienar, que marca muito o debate da indústria cultural, mas no sentido de emancipar, né? Como espaço de formação, o SEC ele vai contar com a Rádio Universidade, um dito espaço virtual, né? O que a gente percebe a partir desse rápido episódio que eu conto para vocês, né? Podemos constatar que essas primeiras atividades do SEC, inclusive da Rádio Universidade, muito curta, né, vão adquirir uma dinâmica própria de trabalho, uma dinâmica onde o universitário está em diálogo com o popular, o movimento cultura popular, o movimento estudantil, o movimento dos trabalhadores, né? Essa dimensão híbrida vai dar uma identidade de grupo, né? Vai criar uma identidade de grupo com seus colaboradores fixos e esporádicos, com seus objetivos, suas formas de trabalhar, suas conexões com movimentos populares e movimentos sociais, né? E instituições colaboradoras. Estas vivências do cotidiano, elas sistemáticas ou não, elas vão passar, nesses intensos 2 anos, a marcar profundamente a vida de todas essas pessoas que estavam envolvidas. Do Paulo Freire, passando pelo Luiz Costa Lima, o José Laurênio, o Jomar Muniz de Brito, até finalmente o estudante de sociologia da época, que é hoje o escritor Márcio Frederico Cortez. Então, ao meu ver, essa experiência da Rádio Universidade foi uma experiência decisiva, foi uma experiência que marcou uma época, né? E não é por acaso que ela vai se tornar alvo, né, de intensas críticas do Gilberto Freire, dos setores conservadores, que vão dizer que o Paulo Freire e o reitor permitiu que os comunistas e os paracomunistas tomassem a rádio da universidade, né?
E aí, em 64, quando veio o golpe, toda essa galera é perseguida, os programas são engavetados, né? E aí a coisa vai passar a funcionar com uma outra roupagem, mas isso é uma outra história. Espero que eu tenha contribuído. Um grande abraço para vocês.